Conexão Rural está em São Lourenço do Sul. O nosso fundo aqui, meu e do Antônio, está o chamado Sobrado de Pedra, da Fazenda do Sobrado, tradicional ponto turístico aqui de São Lourenço do Sul, e que tem história. E aqui nós temos um capítulo importante também da própria Revolução Farroupilha. Aliás, um dia histórico também, né, Antônio? Eu acho que é bom a gente aproveitar esse gancho aí que eu destacava num comentário meu e vou realçar isso aí. Hoje foi um dia histórico para a agropecuária do Rio Grande do Sul. Tivemos o lançamento ao meio-dia em Porto Alegre do programa Duas Safras. Falei com o presidente Gideon, falei também com o governador Ranolfo, entrevistas que a gente vai rodar juntamente com a tua. Mas eu gostaria que tu falasse sobre o aspecto econômico e também a tua visão sobre esse programa que foi muito trabalhado, né, Antônio? Alex, prazer estar contigo. Sempre um prazer estar contigo, mas hoje realmente num local histórico, num dia histórico. Um lugar caprichoso, né? O lugar. O Richard Serpa nos brindou com um convite para estar aqui em São Lourenço e, consequentemente, nesse local maravilhoso e um local histórico por um dia histórico, por motivos diferentes, evidentemente. Hoje, ao meio-dia, nós tivemos o lançamento do programa Duas Safras, que foi um trabalho muito grande, de mais de ano, que começou lá no início da pandemia, por incrível que pareça, né? Em plena pandemia, nós produzindo o Duas Safras. Foi um trabalho que envolveu a casa inteira, o sistema inteiro, e que mais do que a Farsul, envolveu várias entidades. É um desejo de muita gente. E aí, Alex, eu não queria, antes de falar das questões econômicas, ressaltar o papel do presidente Gedeão nesse processo. Um negócio desse tamanho, talvez o normal fosse as pessoas quererem botar esse assunto debaixo do braço e sair por aí. E ele fez exatamente o contrário. Ele foi lá e dividiu todos os louros, todos os ganhos com todo mundo. Trouxe o máximo de entidade para dentro. E foram. E essa foi talvez a grande sacada que a genuína humildade trouxe como retorno, um apoio maciço. E hoje nós temos lá várias entidades que são tão promotoras quanto a Farsul e que todas imbuídas de fazer algo muito importante, que é fazer o Rio Grande do Sul dar um cavalo de pau. O estado do Rio Grande do Sul, ele, graças a esses dois últimos governos, diga-se de passagem, graças à coragem da Assembleia Legislativa, nós tivemos a oportunidade de fazer reformas no governo do estado. Reforma da Previdência, reforma administrativa, reforma, a Previdência Complementar, reforma tanto civis quanto militares, enfim, lei do teto dos gastos, uma série de reformas que botaram as contas do Rio Grande do Sul em ordem, e hoje nós temos um estado muito melhor do que nós tínhamos há 8 anos atrás, mas muito melhor, muito melhor. Nós estamos voltando ao mapa do investimento, nos credenciando ao mapa da prosperidade e desenvolvimento econômico dentro do país. Vamos em breve fazer a assinatura do plano de recuperação fiscal com o governo federal. Uma coisa estava longínqua, agora está aí. Nós precisamos fazer a mesma coisa no mundo privado. O Rio Grande do Sul, ele precisa ocupar um papel ainda mais preponderante na produção agropecuária. Porque o que está acontecendo? Nós estamos crescendo a nossa pecuária, seja ela bovinocultura, suinocultura ou avicultura, numa taxa bem menor do que a média do Brasil. Isso está fazendo nós ficarmos para trás em produção de proteína animal. E os investimentos dessas indústrias são enormes. Essas indústrias que compram as aves, os suínos e os bois, elas são enormes. E elas estão investindo cada vez menos no Rio Grande do Sul. Cada vez mais do Paraná para cima. E por que isso? Porque é do Paraná para cima que está migrando a produção de aves e suínos. Estão indo atrás do milho. Ou seja, nós temos gente, nós temos capacidade, nós temos clima, mas nós não temos grão. Só que está aí a Embrapa, que veio para dentro desse processo, que é uma empresa pública, mas que está voltada para os problemas privados, para os problemas da sociedade, não os problemas dela em si mesmas, mas olhando para o povo, para a economia, vem com toda a força, com as suas 4 unidades aqui do Sul, mostrando, olha, eu posso substituir o milho pelo trigo na ração.
E nós podemos produzir milho em terras baixas, como é aqui o caso dessa região. Nós podemos ter o milho entrando em áreas que hoje são de arroz, em rotação com soja e ocupando mais essa metade sul do estado que tem muito milho para produzir, mas ocupar mais a metade norte no inverno com cereais de inverno. Porque o que está acontecendo, Alex, que nós produzimos 2 safras bem consolidadas no Brasil tropical, e nós produzimos uma micro safra no inverno no Rio Grande do Sul, nano safra, porque 9% apenas da produção de verão ela é feita no inverno. Ou seja, 9%. Não dá nem para dizer que a gente tem 2 safras no Rio Grande do Sul, uma safra de inverno. Uma safra que é 9% da de verão, não dá nem para dizer que é uma safra. É uma nano safra. Só que no centro-oeste, no Brasil tropical, nós já temos 2 safras bem consolidadas, inclusive a safrinha hoje já é chamada de safrona, né? E nós temos hoje um entendimento da produção de trigo no inverno do centro-oeste. Ou seja, ou o Rio Grande do Sul ocupa melhor a sua produção, ou nós vamos perder as indústrias que nós temos, a suinocultura que temos, a avicultura que temos, a bovinocultura que temos. Isso nós vamos ver um crescimento muito menor no Rio Grande do Sul do que nos demais estados se nada fizermos. Só que nós não vamos ficar sem fazer nada. O programa 2 Safras é justamente a união de todas essas entidades para dar uma resposta para esse problema. Pois é, Antônio, nós temos viabilidade técnica, nós temos uma projeção econômica muito promissora, mas nós precisamos envolver os produtores nisso aí. O que esse programa tem e aonde que ele precisa atingir para não ser mais um programa? O 2 Safras ele irá dialogar com os produtores através de fóruns, grandes fóruns, que nós pretendemos ter uma afluência de pessoas muito grande, queremos fazer eventos grandes, mas o 2 Safras, esses fóruns, eles não têm o objetivo e nem a pretensão de dizer para o produtor o que ele tem e o que ele não tem que fazer. Agora, ele tem sim a pretensão de ser um ambiente de discussão, permitir que toda aquela maravilha produzida pela Embrapa possa ser mostrada, todo aquele conhecimento técnico possa vir, para que depois ele possa ser difundido através do Senar, inclusive, para que nós possamos mostrar as oportunidades. Nós temos que dizer para o produtor que que em 2015 a China ela não estava nem entre os principais importadores de milho do mundo, estava lá em outros, lá embaixo, hoje é a maior. Ela importava 3 milhões de toneladas há 7 anos atrás e hoje importa 26 milhões e meio. Está acontecendo com o milho a mesma coisa que aconteceu com a soja no início dos anos 2000. E nós temos que dizer isso para os produtores. Nós temos que dizer para os produtores que nós começamos a exportar trigo bem antes da guerra. Em fevereiro nós já batemos recorde de exportação de trigo antes da guerra. Em janeiro nós já tínhamos batido recorde de exportação de trigo. Nós produzimos 3 milhões e meio de toneladas e já exportamos 2 milhões nos 3 primeiros meses do ano. Então isto nós temos que mostrar para os produtores que a geografia do comércio está mudando e oportunidades estão surgindo. E nós podemos tanto produzir para fora, para o Porto de Rio Grande, mas sobretudo para as produções, para as demandas internas que nós temos dentro do estado. Impressionante como a dinâmica é essa cadeia, né? Há 1 ano, 2 anos atrás nós falávamos de importação de trigo e de um ano para o outro como muda, né? Alex, excelente. E eu não acho, honestamente, que nós devemos imaginar que vamos deixar de importar. Nós temos que continuar importando trigo, como importamos tantos outros produtos, porque se há um desejo do consumidor comer aquele pão com aquelas características, que coma. Se a pessoa quer comer um sushi de um arroz que vem do Japão, que coma. Se a pessoa quer comer um risoto do italiano, que coma. Só que tem um mundo lá fora querendo os nossos produtos também. Então nós temos que estar abertos ao comércio, abertos para importar, abertos para exportar e ser competitivo para exportar muito mais do que importamos. O que para o Brasil não é nenhum segredo, não é nenhum problema. Antônio, em pleno vapor, totalmente viabilizado, com o produtor fazendo a parte dele, qual é o potencial que a gente tem em termos de ganho? Eu acho que não só na questão da produção, da cadeia, da proteína animal,
Nós temos essa questão da exportação, é um leque muito grande de vantagens. Sim, se nós, em termos de PIB, né, vamos logo para o PIB, se nós conseguirmos produzir, sair de 9% no inverno para 45%, e se nós crescermos a produção pecuária ao ritmo do Brasil, ao invés de deixar de crescer menos e crescer na média, não mais, na média, nós conseguimos incrementar em termos de PIB quase 32 bilhões de reais. Isto equivale a um impacto de quase 7% no PIB do Rio Grande do Sul e que equivale a mais do que o PIB inteiro da Paraíba. É lógico que ninguém tem a expectativa de fazer isso num ano. Isso é uma meta para 2030. Nós estarmos com 45% da produção, o equivalente a 45% da safra de verão, também produzida no inverno, mais essas demais culturas como milho, enfim, em outras regiões, e com o impacto disto na produção de proteína animal, aumentando, portanto, as nossas produções aqui. Ou seja, se trabalhando com produção, só para título de comparação, nosso PIB da safra é? Hoje o PIB do Rio Grande do Sul, pensando apenas vamos pensar em agronegócio. O PIB agropecuário ele é 10% do PIB do Rio Grande do Sul, o que dá mais ou menos uns 55 bilhões de reais. O PIB do agronegócio ele vai para mais ou menos uns 210, 220 bilhões de reais. Então nós estamos falando de um incremento bastante grande no próprio PIB do agronegócio gaúcho. Né? A pandemia impulsionou o agro gaúcho, guerra também. O que tu prevê para daqui a 2, 3 meses, seguindo essa toada aí? Alex, muitas coisas aconteceram nessa guerra, né? E não é só a guerra. Esse período tão conturbado que a humanidade vive, vir de uma pandemia e depois cair numa guerra, é muita instabilidade. Nós estamos vivendo hoje um processo inflacionário enorme, fruto dos gastos dos governos no momento pandêmico, que eu não estou aqui criticando, acho que os governos fizeram correto. Eu teria feito a mesma coisa se a oportunidade tivesse tido, tanto que apoiei as medidas, tanto do governo brasileiro como os demais governos mundiais jogaram muito dinheiro na economia, muito. E por quê? Porque tu tem que salvar o tecido econômico, porque se tu destrói o tecido econômico, tu vai levar décadas para tu conseguir ter uma vida razoavelmente civilizada. Estamos falando décadas mesmo, 3, 4 décadas para voltar a um nível razoável. Então isso não pode acontecer nunca. Então tu vai lá e joga o dinheiro que é uma medida, que é o remédio para não destruir o tecido. Mas esse remédio tem um mega de um efeito colateral, que é a inflação. Então nós vemos uma inflação no mundo inteiro enorme, no Brasil não é diferente. Essa inflação, ela também atinge os custos de produção. E ela exige, por parte das autoridades monetárias, uma elevação da taxa de juros, que é o remédio para a inflação. Então, ela está lá em cima. Por isso que ela está lá em cima. Só que o Brasil hoje tem o maior juro real do mundo. E isso atrai muito dólar para cá. E a própria inflação melhorou o lado fiscal do Brasil. O Brasil estava com um déficit fiscal muito forte. Só que no momento que temos inflação, o governo aumenta suas receitas. Isso é normal. Tanto é que a gente brinca aqui do imposto inflacionário, né? Porque no primeiro momento a inflação é bom para os governos, porque aumenta a receita. Por isso que a gente está vendo aí municípios, estados e União com muito mais dinheiro, porque a inflação melhorou o lado fiscal de todos. E essa melhora do lado fiscal, ela também é um componente importante para a taxa de câmbio. Então veja só que instabilidade. Eu tinha uma taxa de juro de 2, ela vai para 12,75 e 11,75 e tem mais um ponto encomendado para a próxima reunião. Eu tenho um câmbio que estava em 5,70, agora está em 4,60. Como é que tu vive? Como é que tu te organiza? Como é que tu te planeja? Então é uma situação bastante complicada. Eu acho que nós vamos ter um câmbio mais baixo por mais alguns meses, algum tempo, ninguém sabe precisamente, até porque esse dinheiro que entrou no Brasil com a mesma velocidade que entra ele sai, se a guerra acabar não sei se esse dinheiro fica aqui. Nós temos aumentos de juros em outros países também. Agora estamos vendo os preços das commodities seguindo se valorizando em dólar. A nossa incerteza é o câmbio.
Amigo, satisfação conversar contigo hoje aqui em São Lourenço do Sul, aqui na frente da Fazenda do Sobrado. Raptei ali um pouco o Antônio, porque daqui a pouco vai fazer essa palestra aqui para esse pessoal. Um público e palestras aqui, um encontro direcionado também para o turismo rural, que é bastante interessante. Antônio, muito obrigado, um abraço. Eu que agradeço, Alex, a oportunidade de estar aqui mais uma vez contigo, nesse lugar muito bonito, especial, e agradecer toda a cobertura e todo o empenho que tu tem dado ao Duas Safras, que sem dúvida será um grande motor da economia no futuro e que tu terá feito parte disso com Conexão Rural.